Estamos entrando aqui pela Porta de Herodes, também conhecida como Porta das Flores. Passamos por aqui ontem já, ontem ou antes de ontem, um bocado nessa confusão. Nessa viagem, esse é o nosso último dia aqui em Jerusalém. Então convido você para vir comigo para esse passeio maravilhoso. Tenho certeza que vai ser sensacional. Você vem comigo? Vambora, vamos para cima. Via Dolorosa. Então, aqui dobramos à direita na Porta dos Leões e estamos caminhando na direção da Fortaleza Antônia, ok? Estamos na área da Fortaleza. Foi o general romano na época do Segundo Templo. Onde os soldados da 10ª Legião Romana ficavam assentados. Lembrando que esses soldados da 10ª Legião Romana foram os soldados que invadiram Massada e certamente onde o governador da Judéia vinha nas festas de peregrinação, lugar importante, gente. E entramos à direita. Moço, tem que cobrir o ombro. Tem que cobrir o ombro. Sorry. Cobre o ombro, cobre o ombro. Mas é que ele tava... Aqui Jesus foi trazido após ter sido julgado lá na casa de Caifás, diante do Sinédrio, tá certo? Então logo quando abriu o escritório do Pôncio Pilatos, Jesus foi levado diante dele. E aí começa a tradição cristã da Via Dolorosa, tá? Essa tradição começou aonde? Ela surgiu na Europa no século VIII. Europa, século VIII depois de Cristo. Ou seja, a princípio não estava relacionada com esse local, tá? Então, os católicos, eles definiram 14 estações para se lembrarem da paixão de Cristo quando chegasse na Semana Santa, tá certo? Especialmente na sexta-feira da Paixão, tá? E quais foram essas 14 estações que eles definiram? Alguém conhece aqui igrejas católicas antigas? Deve conhecer, né? Então, quando você entra na igreja católica, você tem 7 estações do lado direito, 7 estações do lado esquerdo, tá? E as estações são essas, tá? Nem todas as estações estão dentro dos evangelhos. Normalmente tá? Dos vitrais, né? Isso. Uma boa parte delas foram acrescentadas, foram tradições acrescentadas, tá? Então vamos lá. Primeira estação, Jesus, ele é flagelado. Primeira estação, Jesus é flagelado. Aqui está, aqui está numa ordem que não está certa, então tá? Você marca a primeira estação, Jesus é flagelado, ok? Temos a segunda estação, Jesus então é condenado e recebe a cruz. Essa igreja marca a segunda estação, certo? Segunda estação da Via Dolorosa.
Terceira estação, nós vamos ver um pedacinho. Jesus cai a primeira vez debaixo do peso da cruz. Isso não está nos evangelhos. Quarta estação, Jesus se encontra com Maria. Não está nos evangelhos. Quinta estação, Simão de Cirene ajuda Jesus a carregar a cruz. Essa está. Sexta estação, Verônica limpa o rosto de Jesus. Não está nos evangelhos. Sétima estação, Jesus cai a segunda vez sob o peso da cruz. Não está nos evangelhos. Oitava estação, Jesus se encontra com as mulheres de Jerusalém. Elas vieram chorando para ele e ele disse: não chorem por mim, chorem por vocês mesmos e pelos seus filhos, porque ele já estava profetizando a respeito da destruição de Jerusalém no ano de 70. Tá? Nona estação, Jesus cai sob o peso da cruz a terceira vez. Não está também nos evangelhos. Décima estação, Jesus é despido. Isso está nos evangelhos. Tá? 11ª estação, Jesus é pregado à cruz. 12ª, Jesus morre na cruz. 13ª, Jesus é retirado da cruz, seu corpo é limpo e é envolvido em faixas. E 14ª estação, Jesus é colocado na tumba. Ok? Isso daí foi definido no século VIII a.C. Ou seja, arranca Só 4 uma e fica observação. 10. Arranca 4 e fica 10 na Bíblia. Não, século VIII depois de Cristo. Obrigado. Século VIII depois de Cristo. Só uma observação. Isso é o século VIII, tá? No século XX, 1965, durante o Concílio Vaticano II, então foi acrescentado finalmente uma 15ª estação. Jesus ressurge dentre os mortos. Demorou quanto tempo? Quase 1.200 anos para chegar à conclusão, né? Acrescentar a ressurreição de Jesus. Bom, tudo bem, vamos lá. Então, essa tradição veio para cá quando os cruzados chegaram. Então, os cruzados conquistaram toda a região aqui, Jerusalém principalmente, tá? E ao invés de comemorarem na igreja, comemoraram no caminho, tá? Agora, por favor, considerem, nessa época dos cruzados, Jerusalém já tinha sido destruída totalmente 2 vezes, tá? Os prédios e as ruas e tudo mais não eram mais as mesmas de jeito nenhum, certo? E parcialmente 19 vezes, teve locais de Jerusalém que foi destruído parcialmente 19 vezes, tá certo? Então o que eles fizeram? Distribuíram as estações em igrejas bizantinas que haviam, na época eles reconstruíram, tá? Conheciam o início, conheciam o fim, digamos assim, que é a igreja de Santo Sepulcro, então distribuíram as estações, certo? Última coisa antes de continuarmos, existem dois locais onde marca o sepultamento de Jesus, a sua morte e a ressurreição, que é a igreja de Santo Sepulcro, tradição católica e ortodoxa, e o jardim no túmulo para onde nós estamos indo, ok? Aí pode ter a pergunta: Mochico, onde foi? Foi lá ou foi aqui? A minha resposta sempre vai ser: querido, se você for na igreja de Santo Sepulcro ou no jardim do túmulo, o que você vai encontrar lá? O túmulo vazio. Túmulo vazio. Isso é o mais importante, entende? Isso é o que verdadeiramente importa. Por que eu sei disso? Você foi nas duas. Por que eu sei disso? Você foi nas Porque eu conversei com ele hoje. Ele falou comigo hoje. Essa foi a melhor da viagem. Então nós vamos ao Jardim da Tumba, onde nós temos um ambiente propício para louvarmos ao Senhor. Lá tem as questões arqueológicas envolvidas, vai ser apresentado para vocês. Na outra também tem as questões arqueológicas, mas isso no final das contas é pedra, tá? As pedras vivas onde estão? Aqui. Isso, tá bom. Certo? Vamos continuar? Vamos. Nessa região, tá? Então ele está falando aqui, Não adianta você querer, a princípio sim, Jesus usando se aqui, ó, apoiou a nessa plaquinha, pedra, ó. como muitos fazem, né? Via Dolorosa. Jesus não pisou nessa pedra, não tem mais nada, tá? O Obrigado. que Jesus nos deu como legado foi o quê? O Espírito Santo dele deve ser implantado nos nossos corações.
Os cruzados eram qual povo, Chico? Cruzados eram católicos europeus. Então aqui, gente, é o que a gente conhece como Via Dolorosa, mas a essa altura, né, em que os cruzados vieram estabeleceram esses marcos aqui, Jerusalém já tinha sido destruída 2 vezes. Então nós estamos em cima de um sítio arqueológico, né? Mas aqui era mais ou menos, né, o lugar, não exatamente o mesmo espaço, mas o local por onde a Via Dolorosa aconteceu. E nós estamos indo lá para o Jardim do Sepulcro. Então, no final dessa via, nós estamos aqui uma bifurcação: esquerda, igreja, Santo Sepulcro, direita, Jardim do Túmulo. Vamos para o jardim. Estamos indo para lá. Cuidado aí, ó, cuidado aí, ó. Então, gente, só lembrando que quando Jesus passou por aqui, a cidade estava muito cheia, porque era Páscoa, havia muito comércio nas ruas, muito. Então não estava tão simples de caminhar como nós estamos caminhando aqui agora, ok? E lembrando que não era exatamente esse espaço, exatamente essas pedras, tá? Jerusalém já tinha sido destruída 2 vezes, ok? Então, só para você ficar claro aí. Mochico, gente, aqui com base em que eles adicionaram isso? tá, aqui tá bem parecido assim com o cenário dos dias de Jesus, no sentido assim de ter muito comércio, confusão, muita gente passando, gritaeira. Aí ainda tá de boa ainda, tá? Ainda tá de boa. Que era bem mais confusão. Não vou ficar filmando tudo, gente, porque tudo aqui é muito parecido, ok? Eu tô com pouca bateria, preciso dar uma economizada. Hoje nós não voltamos pro hotel, então preciso dar uma economizada aqui de bateria para poder continuar gravando o restante do trecho para vocês. Então, gente, nós estamos saindo aqui da Via Dolorosa. Tô só filmando o finalzinho aqui para vocês verem a confusão que tava aqui no dia. Imagina que doideira. Tchê, direita, tchê. E aí você imagina Jesus andando por essas ruas, não exatamente essas ruas, carregando uma cruz nas costas, passando no meio dessas pessoas, com pessoas xingando, cuspindo, agredindo, e com os soldados o levando em direção ao Gólgota. Estamos seguindo aqui, caminhando em direção ao Jardim da Tumba. Depois iremos lá ao Gólgota, tá, gente? A pedra onde Jesus foi crucificado. Saímos fora dos muros, conforme diz o relato bíblico. Jesus foi crucificado fora dos muros de Jerusalém. E vamos nos dirigir então para o Jardim da Tumba, onde ele foi sepultado. Gente, olha só. Lê lá, ó. Jardim da Tumba. Eita glória, igreja! Meu Deus! Vai que vai, Brasil! Estamos chegando ao Jardim da Tumba, gente. Vou mostrar algo para vocês maravilhoso. Uma sepultura vazia
escrita: Ele não está aqui. Vem comigo. E aqui mais uma vez, o Jardim da Tumba. Seja bem-vindo ao Jardim da Tumba. Aqui é uma inscrição. Ele está pedindo para fazer uma contemplação em silêncio. Jardim da Tumba. Aqui, ó, entrega pro João Batista, por favor. Entrega pro guia. Esse que tá levando você. João Batista. Ó, aqui tem até o termômetrozinho, tem, ó. João Batista. Tumba. E como nós somos cristãos nascidos de novo, esse lugar aqui é muito importante, porque só vamos falar sobre crucificação e ressurreição, que é o alicerce da nossa fé. Não é mesmo? Vocês lembram lá no livro de Mateus, fala que próximo da área de crucificação havia um jardim, um túmulo novo, cavado na rocha, que pertencia a José de Arimateia, não é mesmo? E José de Arimateia dá o que ele tinha de melhor para Jesus, que era o seu túmulo de família, não foi mesmo? E Jesus já devolveu no terceiro dia. Então Jesus não é túmulo, não é cemitério, é vida e é vida eterna. Por isso que nós temos vida eterna com ele. Então esse lugar aqui dá para visualizar muito bem o que está escrito na Bíblia. E eu e você somos testemunha dessa grande verdade antes da gente chegar aqui para judeus e muçulmanos que Jesus ressuscitou, amém? Bem, gente, vamos andando aqui porque aquele grupo vai tomar o nosso lugar lá na frente. Quem ficou por último do banheiro, vem nos acompanhando. Deixado para trás. Não. Gente, O pessoal que já vieram aqui antes, continuam vindo. Quem está a primeira vez é muito bem-vindo aqui no Jardim do Túmulo. E o pessoal que já veio aqui antes vão ver algumas mudanças que ocorreram aqui para melhor receber o pessoal aqui. Bem, para quem não me conhece, meu nome é João Batista Evangelista, sou lá do Paraná e me converti na Igreja Evangélica Betânia, lá no norte do Paraná, onde que eu fiz seminário. Em 89 eu saí do Brasil através da missão Antioquia, lá do Vale da Bênção, lá olha que legal! São Paulo, e estou semeando as boas novas aqui em Israel, já nesses 32 anos como missionário, como você, como cristão nascido de novo, nós somos luz por todo lugar que nós passamos, amém? Amém. Que legal. Gente, vocês estão vendo? Tem um rosto como de caveira aqui, vocês estão vendo? Ó? Olha isso. Uau! Gente, olha isso. Vocês viram o rosto da caveira ali? Uau, gente. O rosto da caveira na pedra. Ah, sim, verdade. Viu ali? Só você olhar o panorama que está diante de nós aqui. Bem, gente, vocês têm uma opção, estão me ouvindo? De todo mundo sentar naquele cantinho lá. Peraí. Ou ficar de pé aqui. Olha lá o lugar que vocês vão sentar, ou ficar aqui. Vocês... Tá bom. Tá bom. Senta o pau aí, tá? meu O pessoal que está de pé concorda de ficar aqui. Bem, gente, uma coisa interessante, para você entender toda essa área que está diante de nós aqui, no passado, essa enorme montanha que está aqui, essa montanha vinha na mesma direção aqui, até chegar do outro lado, onde que está aquelas casas e aquele muro lá do outro lado, certo?
tudo isso aqui era uma montanha só. Eles destruíram a montanha aqui para a construção de Jerusalém, dos muros, das casas, do templo e das ruas. Hoje nós vamos lá dentro da cidade amuralhada, antiga, tirar foto das ruínas, das pedras que foram cortadas daqui. Se cortar a montanha toda aqui, ficou esse corredor aberto no meio da montanha, entre essa área e a outra, onde que está aquelas casas lá. Plano igual tá aqui na rodoviária aqui. Onde que nós estamos aqui, nós deveríamos estar no mesmo nível daqueles ônibus aqui. Somente essa plataforma aqui, que há quase 60 anos atrás, que eles levantaram para ter a visão aqui. Mas nós deveríamos estar bem 16 metros abaixo aqui. E como estava aberto no meio da montanha esse corredor, na época dos romanos, eles já construíram estrada que desce aqui, onde está essas torres de mesquita, que ia para Jericó, para lá para Belém, para Hebrom, para Jope, para Damasco, certo? Então, diante de nós aqui, seria como se fosse uma rodovia. Vocês passaram ali no portão de Damasco agora ou não? Passamos. Que é logo atrás dessas casas ali. Vocês só deram uma volta enorme para chegar aqui de novo. Não existia nada disso aqui naquela época. E era como se fosse uma rodovia aqui, que as pessoas passavam por aqui para descer dentro da cidade antiga. Vocês lembram muito bem que na época de Jesus, quem dominava a terra aqui eram os romanos. E todo mundo que se levantava contra o regime romano, eles crucificavam. Então foram muitas pessoas crucificadas aqui em Jerusalém. Para muitos habitantes de Jerusalém, a crucificação de Jesus e dos dois ladrões era mais uma que muitos já viram tantas vezes, certo? E as cruzes não eram colocadas em lugares altos, que era para todo mundo passar e ver nos olhos da pessoa o sofrimento e saber por que a pessoa foi crucificada. Caso você se levantasse contra o regime romano, você já sabia qual seria o seu destino, uma punição mesmo. Então, nos livros, nos filmes, eles sempre mostram Jesus e os dois ladrões crucificados lá em cima de uma montanha, num lugar bem alto, né? De um morro, 3 cruzes tudo bonitinha, tudo lavradinha, tudo limpinho ao redor, nada disso que os romanos faziam, né? Bem, lembra de uma coisa, os romanos nunca crucificavam ninguém mais alto do que onde que estava o batalhão dos soldados, porque senão ia mostrar que aquele que estava lá em cima era superior a eles. Por isso que tem a mentalidade deles na época, por isso que eu vou falar de alguma coisa que está escrito na sua Bíblia que aconteceu aqui para você entender isso melhor. Bem próximo daqui tem a fortaleza de Antônia, onde que Jesus recebe a sentença de crucificação por Pilatos. Uma multidão de gente estava acompanhando logo ali, crucifica, e ele sai para fora da cidade, fora do muro, e é crucificado em algum lugar na nossa direção aqui, chamado Caveira, Calvário, Gólgota, por volta das 9 da manhã. Lembra que a Bíblia diz que a multidão estava passando para lá e para cá, zombando, rindo, chacoalhando a cabeça, cuspindo no chão e etc. E a Bíblia diz que quando Jesus estava logo ali no Calvário, os próprios religiosos lá do templo, os sacerdotes, as autoridades máximas no templo, lá os judeus, eles passam em frente de Jesus aqui no Calvário e ainda tem diálogo com Jesus, não é mesmo? Lembra que logo ali eles falam para Jesus, olha, você salvou tantas pessoas, curou tantas pessoas, salva-se a si mesmo, você disse que ia destruir o templo e construir novamente em 3 dias. Jesus estava falando da sua ressurreição no 3º dia. Eles não entenderam a mensagem da ressurreição naquela época, como não entendem até o dia de hoje. Você disse que era o Messias, o Filho de Deus, então desça da cruz que nós vamos crer em você. Para você ver que até no último momento que Jesus estava aqui no Calvário, os sacerdotes lá no templo, as autoridades máximas, eles tinham diálogo com Jesus, eles falavam com Jesus, eles conversavam com Jesus, mas não tinha comunhão no coração como eu e você temos, não é mesmo? Então eles dialogavam, mas não tinha comunhão com Jesus. E algo interessante, quantas pessoas no passado dialogavam com Jesus e poucos os que seguiam ele, não é mesmo? Então, olha, nós temos que avaliar qual é o tipo de diálogo que nós estamos tendo todos os dias. Nós somos daquele tipo de pessoas que, quando abre os olhos de manhã na cama, já começa a pedir coisa para Jesus o dia inteiro,
Ou nós somos um tipo de cristão que a hora que abre os olhos, Senhor, obrigado por ter renovado as suas misericórdias para a minha vida, que eu tenho vida contigo, não é? Então nós temos que ver se o nosso diálogo com Jesus é um diálogo de gratidão ou um diálogo de me dá, é meu, eu tomo posse, e pula dessa altura, me dá. A gente tem que ter um diálogo de gratidão com Jesus primeiro, que depois as outras coisas é acrescentada, não vai inverter. Lembra que eles ficaram aqui 33 anos falando com Jesus, discutindo, e poucos os que seguiam. Então, como eu disse, nós temos que parar e avaliar qual o tipo de diálogo que nós estamos tendo todos os dias com Jesus. A Bíblia diz que Jesus morre aqui no Calvário por volta das 3 da tarde. José de Arimateia, que era seguidor de Jesus secretamente, né? Governador de uma parte da Judéia, membro do Sinédrio aqui em Jerusalém, ele era um juiz, com a permissão de Pilatos, logo ali, José de Arimateia retira o corpo de Jesus aqui da cruz do Calvário, passa por um jardim e chega num túmulo novo cavado na rocha que nós vamos ver. Esse lugar aqui dá para visualizar muito bem o que nós acabamos de falar, e o que eu falei para vocês não é nada novo, já está escrito na Bíblia. Mas hoje nós estamos com um coração de gratidão, de louvor a Ele, por estar bem próximo da onde que tudo isso aconteceu. Porque tem milhões de brasileiros que não têm um privilégio que eu e você estamos tendo. Então é um motivo de gratidão a Ele também. Esse é o tipo de diálogo, não é mesmo? Bem, ponto aí. Todo mundo que entra aqui no Jardim do Túmulo, eles entram aqui e falam, olha, vamos lá na caveira, no Jardim do Túmulo, para ver a caveira na rocha. Quem já veio aqui há muitos anos atrás, lembra que justamente ali na frente tinha como se fosse o rosto de uma pessoa, os dois olhos e o nariz. Parecia como se fosse o rosto de uma pessoa. Mas com o decorrer dos anos, a montanha vai desgastando ali, e quebrou o nariz da caveira. Hoje você vê os dois buracos dos dois olhos, um a par do outro, sem o nariz. E esse formato dessa caveira ali na rocha ajudava tanto na nossa ilustração aqui, porque a Bíblia diz que ele foi crucificado num lugar chamado Caveira, Calvário, Gólgota, certo? Isso é o ponto interessante. Para você tentar localizar aonde que tinha o formato dessa caveira, é muito fácil aqui na nossa frente ali, o pessoal de lá pode olhar. Olha, o sinal da caveira não é lá em cima onde que tem aquela árvore lá no canto, e nem aqui embaixo onde que tá os ônibus aqui. Se vocês olharem aquela árvore lá no canto, tá vendo, ó? Esqueça aqui atrás de mim, é lá, ó. Vem olhando na árvore, começa a olhar para baixo, vem descendo até no meio da montanha e começa a olhar para dentro. Do início da montanha para dentro, 1 metro, 2 metros, já vai aparecer aqueles capim amarelo seco ali, 3 metros você já vai encontrar um enorme buraco ali, que seria o primeiro olho da caveira. Quem não viu nada, não entendeu nada, chega aqui próximo. Essa foto aqui, você vai entender melhor, olha. Esse aqui é o formato da caveira que eu estou mostrando para você, né? Lá na montanha, você tem que, no início da montanha, você tem que olhar nessa direção aqui, ó, no meio da montanha lá, nessa direção, do início para cá, para entender o formato dessa caveira. Se você tiver interesse, você pode comprar até um postal para entender melhor essa área aqui. Então, gente, olha, essa montanha aqui é a mesma que vai lá onde está aquele muro, aquelas casas. Nós deveríamos estar no nível desses ônibus aqui. Vocês estão vendo aquele prédio ali, daquele hotel chamado Golden, né? Naquela mesma direção ali daquele letreiro, lá no fundo em que tem um monte de árvores juntas lá sim já é vindo da Via Dolorosa, na Fortaleza de Antônia. Logo atrás daquelas árvores já começa a esplanada do templo Monte Moriá, do sacrifício de Isaac, e aonde que tinha o templo na época de Jesus. Lá era dentro da cidade, mas aqui era fora. Se quiser tirar foto da região da caveira ali, pode tirar. Bem, e a Bíblia relata muito bem. Viu a caveira aí? Ah, você já tinha vindo, né? Hã? Você já tinha vindo, né? Mas é quando eu vim tinha o nariz, agora tem mais. Então nós estamos saindo dessa área aqui, para outra área. E lembrando que nós estamos caminhando a vários metros acima do nível do terreno aqui onde nós estamos. Isso é muito importante.
olha, vocês estão vendo bonitinho aqui, em relação ao pastor, não tinha nada disso, certo? Então, gente, ele está falando aqui, para a gente não esquecer que esse lugar é uma reconstrução, é só uma réplica, ok? Não tem nada a ver com o lugar realmente em que os fatos aconteceram, mas ajuda a gente a entender aquilo que está descrito para nós no contexto bíblico. Eu gostei que é o João Batista que está apresentando o Cordeiro, entendeu? Então, vocês estão vendo o jardim. Sabe o que é impressionante, pessoal? Nós estamos falando que Jesus morreu numa pedra conhecida como caveira, que era junto de uma rota comercial. Lembrando que quando Deus deu a terra prometida para Israel, era exatamente porque ela ficava numa rota comercial, de onde Israel facilmente poderia cumprir o seu propósito. Pode vir para cá. Quem quiser ficar de pé junto comigo aqui, já não está cansado durante o dia, fica aqui desse lado aqui. Ali o monte é aproximado. Comigo aqui, fica desde que você esteja me vendo aqui. É interessante isso. Bem, gente, uma coisa para a gente levar em consideração. Bem, tudo isso que vocês estão vendo aqui diante de nós aqui, tudo é novo, nós deveríamos estar abaixo, justamente onde que está a minha colega ali explicando ali, ó, lá de vermelho lá, ali tem uma grande cisterna enorme cavada na rocha no período dos cruzados, uma cisterna que tem capacidade para mais de 1 milhão de litros de água, e os cruzados usaram essa área ali, aonde que nós estamos ali também. Bem, outra coisa interessante é que dentro do túmulo vocês vão ver essa cruz bizantina. Quem está ali pode olhar, minha colega mostrando lá. Essa cruz bizantina que foi deixada pela igreja bizantina. Você vai ver dentro do túmulo. Era feito na rocha, estava desaparecendo e eles pintaram em cima. Está escrito Jesus Cristo, Alfa e Ômega, princípio e fim. E a igreja bizantina foi uma igreja cristã, sofredora, perseguida, que surge depois de Cristo e chega até nós o dia de hoje. Aí fica uma indagação, por que que os cruzados usaram essa área aqui? Por que que a igreja bizantina usou essa área aqui? Certamente eles sabiam muito mais do que tinha acontecido aqui do que você e eu para estar usando isso aqui. Então é um ponto muito interessante para levar em consideração. A Bíblia relata muito bem que próximo do túmulo, o túmulo parece que está ali, olha, parece que ele está num buraco, mas não, está no nível embaixo, nós deveríamos estar aqui. A Bíblia fala que próximo do túmulo havia um jardim. Quando a Bíblia fala aqui, Adão e Eva lá no jardim do Éden, eles andavam numa cestinha de banco para colher. Então jardim quer dizer um lugar agrícola, um pomar, é o que se passava, que tinha uma grande plantação de oliveira, figueira, amendoeira aqui e uma grande plantação de uva nessa área onde que nós estamos. Por isso que logo aqui embaixo, quando a gente descer a escada ali, vocês vão ver, isso aqui é só a foto do lagar que vocês vão ver. O lagar é o lugar de pisar a uva e aquele lagar é original, feito na rocha até o dia de hoje, né, que você vai tirar fotos e tal. E esse lagar foi construído no período romano, porque todo mundo que construía, tinha uma plantação de uva no passado, no tempo dos romanos, tinha que seguir mais ou menos esse tipo de planta aqui para construir o lagar dentro da sua propriedade, e era questão de impostos, eles queriam saber o que estava se passando na zona rural também. Imposto não é só hoje não, então desde a época dos romanos já pagava, e foi provado que esse lagar já estava aqui na época de Cristo. Então vem encaixando o que está escrito na sua Bíblia, uma área de crucificação
perseguição e apedrejamento, onde Jardim. Estevão foi apedrejado, um pomar aqui e um túmulo cavado na rocha. Bem, gente, nós vamos visitar o túmulo. Essa aqui é a foto do túmulo que vocês vão ver. É um túmulo grande feito na rocha. A boca do túmulo aqui, olha, é alta. Hoje você pode entrar normalmente andando em pé. No passado você tinha que reclinar para entrar dentro do túmulo, né? Já foi danificada a boca desse túmulo. Você entra em pé hoje normalmente. Próximo da boca do túmulo tem essa parte nova reformada aqui, esses blocos de pedra, tudo cortadinho, bonitinho e tal, que eles reformaram, consertaram aqui. Por que que você tem que saber da reforma que fizeram desse túmulo aqui, essa parte nova? Porque está escrito na sua Bíblia que quando Jesus ressuscitou, não deu um grande terremoto, até o dia de hoje você vai ver trincos e rachaduras aqui indo nessa direção. Então ele está falando por que o espaço ali na entrada da porta do templo foi reconstruído. Aí ele fala por causa de um terremoto que existiu ali na ressurreição de Jesus. Então ele fala que, segundo a arqueologia, essa parte aqui, olha, esses trincos e rachaduras cooperam aqui, para dizer que pode ser o que danificou a boca desse túmulo. Prova disso que até o dia de hoje o jardim do túmulo está colocando concreto na rocha ali, olha, está reformando, que sempre está caindo pedra e tal. Então esse trinco e rachadura de terremoto, ele vem nessa direção, chega aqui na porta, ele não atravessa do outro lado aqui, certo? Então a abertura da boca do túmulo e o cavado lá dentro para esse tremor desse trincamento. Então nós estamos vendo e ouvindo um versículo bíblico diante de nós. Em frente a esse túmulo aqui, tem uma canaleta, um corredor que é onde que gira a pedra. Lembra que as mulheres estão preocupadas quem é que vai remover a pedra da boca do túmulo. Lembra que aqui em Jerusalém só tem 4 túmulos que a pedra é de girar, de rolar, que era dos reis, das pessoas, super importante. 2 desses túmulos são próximos do lugar de crucificação e os outros 2 não. E encaixa no que nós estamos aqui. Bem, como que eram os reis que tinham só o privilégio de ter as pessoas importantes, de ter o túmulo que a pedra é de girar, de rolar, e Jesus ia ter um túmulo tão importante desse, se ele não tinha nem aonde reclinar a cabeça, lembra? Sim. Mas está escrito lá no Velho Testamento que Jesus seria humilhado, castigado, rejeitado, desprezado, humilhado, mas ele teria um sepultamento digno, não é mesmo? É cumprimento das profecias. Bem, esse aqui é o diagrama do túmulo que vocês vão entrar, olha. Vocês, essa área aqui é a área que eles vinham para preparar o corpo da pessoa, para chorar e lamentar, que é a área que vocês vão ficar, certo? Quando vocês entrarem dentro do túmulo. Bem, se esse aqui é o verdadeiro túmulo, vocês vão ter a mesma visão que Pedro e João teve. Lembra que quando eles ficaram sabendo que o corpo de Jesus não estava mais dentro do túmulo, eles vêm correndo, reclinam na boca do túmulo e olham para a parte direita e vê os panos, lençóis que foram enrolados o corpo de Jesus. Essa é a visão que vocês vão ter quando vocês entrarem lá dentro do túmulo, né? Desse lado aqui. E a Bíblia diz também que quando as mulheres voltam para preparar o corpo de Jesus, elas vão chegando, reclinam na boca do túmulo e olham para a parte direita e vê um anjo na cabeceira e outro aos pés dentro do túmulo na parte direita. Então encaixa-se muito bem no que nós estamos vendo aqui e o que está escrito na sua Bíblia. Se você abrir a Bíblia e começar a ler versículo por versículo, vai encaixar exatamente o que vocês vão ver aqui, como diz lá no Evangelho de Mateus, certo? Então, mas o túmulo está vazio, não é mesmo? Graças a Deus. Por isso que nós estamos aqui. Então a sua presença aqui em Israel não é simplesmente um turismo, não é simplesmente fazer compra dentro da cidade velha, não é simplesmente comprar outra mala para levar mais coisas para o Brasil.
é muito mais do que isso. É um testemunho para judeus e muçulmanos que você está aqui porque ele ressuscitou. Aleluia. Ele já nos salvou, nos transformou lá no Brasil. Por isso é que nós estamos aqui. É Eu isso. não preciso, ou você não precisa dar 10 Bíblias de diferentes traduções e interpretação para convencer uma pessoa que Jesus ressuscitou. Só a mudança que ele fez transformando o seu coração de pedra em coração de carne já é o suficiente e não precisa de mais nada. Amém? Amém. Bem, gente, vamos para as instruções agora. Nós vamos descer. Então, pessoal, vamos entrar aqui dentro do túmulo de Jesus. Ele está falando que a pedra que fechava o túmulo nunca foi encontrada. Mas vou mostrar para vocês. Aqui tem uma pedra aqui que, se você multiplicar por 3 vezes, é do tamanho da pedra que fechou o túmulo de Jesus. Vou mostrar para vocês. Então, se multiplicar 3 vezes essa pedra, nós vamos ter a pedra exatamente que fechou o túmulo de Jesus. Lembrando que essa pedra não foi achada. Então nós vamos adentrar aqui o túmulo vazio. A prova histórica de que o nosso Senhor ressuscitou. Mas de fato o convencimento disso é dado pelo Espírito no coração de cada um de nós. Eu poderia apresentar aqui milhares de evidências, né? Mas a fé no coração de uma pessoa é gerada pela obra do Espírito Santo. É claro que o Espírito de Deus pode usar todos esses testemunhos na história para produzir essa fé, mas a fé é o resultado da ação de Deus no nosso coração. Mas quero convidar você para esse momento tão especial na nossa viagem. Entramos aqui do túmulo e vê-lo vazio, porque o nosso Senhor ressuscitou. Então, gente, vou aproveitar aqui meus últimos minutinhos Pode entrando. de A câmera fila aumentou demais aqui fora. Entra lá dentro, entra. para poder mostrar para vocês que o túmulo está vazio, porque ele ressuscitou. Então, gente, olha só. E saindo aqui do túmulo, louvado seja o nome de Jesus. Vai pra lá, não para aqui não. Vai pra lá. Gente, gastei aqui quase que os últimos segundinhos de bateria para filmar para vocês. Espero que vocês tenham sido abençoados com essa experiência maravilhosa. O coração ainda está muito emocionado. Queria poder ter tido um pouco mais de tempo ali, mas certamente é algo marcante, algo poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Espero que vocês tenham sido abençoados.